Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Sala do Cliente, onde a gente convida os nossos clientes para compartilhar os seus resultados, as suas implementações com a solução Sankhya. Meu nome é Gevandro Barros, eu trabalho com mentoria consultiva para empresários e futuros empreendedores, sou expert em planejamento estratégico, em gestão, em Lean, melhoria contínua para empresas, e estou aqui a convite da Sankhya como host para entrevistar os clientes e trazer casos de sucesso aqui para vocês. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista sensacional com o Marcelo da Proséculo. Bora lá então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade aí estar conosco. Gostaria de começar esse bate-papo de hoje aqui da Sala do Cliente, pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar seu nome aí, de onde você é, o que você Certo. estudou, né? A gente estava aqui nos bastidores falando É, um pouquinho sobre o seu passado aí. Fala um pouquinho uhum. para quem está nos assistindo aqui, por favor. Bom, eu sou natural de Uberlândia. Meu pai também é nascido e criado aqui. Minha mãe, ela veio lá de Goiás. Acabaram se conhecendo aqui e me tiveram, né? Sou formado em engenharia mecânica aqui pela Federal de Uberlândia, né? Fiz uma parte da minha faculdade lá nos Estados Unidos. Fiz uma parte do meu doutorado na França. E aí, finalizando o doutorado, acabou que me puxaram aqui para a empresa. A empresa tá tomando outro rumo, vem para cá que a gente está precisando da sua ajuda. E aí eu vim assim, auxiliar eles aqui, né, no processo de crescimento da empresa, né, nessa organização, que é aquela coisa, né, a empresa vai crescendo e depois ela precisa se organizar. Eu tô aqui agora com eles auxiliando, assim, nessa parte operacional, né, organizando os processos. Que legal. Legal. Fala um pouquinho para a gente conhecer a empresa. É uma empresa aí mesmo de Uberlândia? A Proseculo, né, ela tá há mais de 45 anos no mercado. Ela começou inicialmente como uma livraria. Por muitos anos foi assim, mas a gente vendia tanto a parte dos livros, né, de leitura, quanto também os materiais para as escolas. A sede aqui, o nosso centro de distribuição é em Uberlândia, mas hoje, atualmente, a gente atua em mais de 16 estados no Brasil. Com esse modelo de negócio, né, a gente expandiu bastante. E aí teve, então, essa virada, né? Com essa mudança do mundo, né? Enfim, o livro acabou de deixando assim de ser não tão comercialmente viável e as Uhum. escolas apareceram com essa demanda, né? Com essa demanda do serviço, da comercialização dos materiais didáticos, dos sistemas de ensino. Então, com isso a gente acabou realmente entrando de vez nesse mercado e, enfim, nós temos parceria com todas as editoras e fornecedores de sistema de ensino. Atendemos aí, como eu disse, 16 estados, temos aí quase 300 escolas, né, nossa base, então sim, atendemos aí quase que o Brasil inteiro. Legal. Esse desafio da virada, com certeza a própria É, palavra já diz, né? É um desafio mudar é um modelo de desafio. negócio e a gente precisa ter apoios, né? Tanto, sei lá, pessoais quanto de TI, enfim, a Uhum. partir do momento que você decidiu por uma outra área, obviamente a gente tem que procurar soluções novas. E como é que a Sankhya apareceu aí para vocês? Não vou dizer que foi exatamente na virada em si, né? Porque a virada Aham, aconteceu um pouco antes, mas com o tá. crescimento, você como engenheiro, eu como engenheiro, a gente sabe que os processos precisam ser organizados. Assim, assim eu penso, Totalmente. né? Então Uhum. precisa ter uma organização para você ter, enfim, uma rastreabilidade do processo, das informações. Diga assim que o Sankhya veio para isso. Antes a gente fazia de uma forma, posso dizer, não, literal, Semi-profissional. vou dizer assim, manual, aí, Giovanni, literalmente Sim, manual. Então, assim, ok. processo de conferência, processo até do controle de estoque, assim, a gente não tinha, foi até um ponto muito importante quando o pessoal do Sankhya veio para poder fazer a análise aqui da empresa e viu que realmente um Uhum, dos gargalos que existia era essa questão do estoque. Não pelo fato de que a gente não fazia a entrada e saída dos produtos. E o sistema que a gente utilizava uhum. antes não tinha essas ferramentas para poder, enfim, suportar e, enfim, atender o que a gente precisava. É o ano passado que a gente entrou em contato com o Sankhya, foi no início do ano, foi por aqui, foi por agora. Então, eu posso dizer assim, tem quase um ano aí de... Fazendo aniversário aí. Exatamente. Então, aí a gente entrou em contato com o pessoal, eles vieram, fizeram toda aquela análise, né, da empresa, Tem um enfim... diagnóstico muito bem feito aí, né? Muito Exato, sim, para exato. Tem aquela... formalizar, né, os potenciais, as oportunidades. Exato. A ideia foi, tivemos um crescimento, precisávamos de uma ferramenta, de uma tecnologia que conseguisse nos auxiliar nesse crescimento, organizar todo esse processo que a gente tinha. Uhum, Como eu estava falando, a questão do estoque, como a gente a gente distribui sistemas de ensino, então assim, vou dar um exemplo de uma instituição, uma escola.
ela vai lá e adota o sistema de uma editora, né, o material principal, assim eu posso dizer, e ela vai lá e adota o inglês e o arts de outras editoras, de outros fornecedores. Então, aquilo que eu entrego e vendo para o pai é uma composição desses dois, três materiais. Na minha empresa, faço todo esse processamento, e aí com o software antigo, eu não tinha esse controle, essa formação, como a gente chama hoje aqui, né, a formação do kit. Uhum. Antes eu não tinha esse controle de estoque. Um outro exemplo para você entender. Se eu tenho esses três materiais, aí chegou 10 de um, 10 do outro e 5 do outro, ou seja, no final eu tenho apenas 5 materiais, né, 5 kits desse. Então o Seca Uhum. veio como uma dessas ferramentas para poder trazer essa informação de fato, né, porque antes eu não tinha isso, para que eu pudesse ter esse controle, essa gestão do meu estoque. Então assim, foi, enfim, imprescindível para a evolução, o controle, né, do processo meu aqui do estoque. Legal. Falar em gestão, né? Eu sou especialista nessa área há muitos Uhum, anos. A gente fala em processos, primeiramente, né? E falando em processos, a gente tem que ter essa conexão como dono, entendendo a conexão entre esses processos, obviamente, porque senão você não tem uma visão macro da uhum, empresa e aí você não consegue ver indicador, né? A coisa vai só complicando, o desafio só vai ficando cada vez exato. maior quando a empresa cresce, inclusive numa velocidade grande, né? Uhum, Eu sei que vocês instalaram alguns módulos diferentes, né? E que o ERP sim. Sankhya tem vários módulos, obviamente, vai se instalando alguns desses módulos com o passar do tempo. Na minha cabeça, assim, né? Pensando em Uhum, estoque, eu tenho que, de alguma forma, casar com o controle financeiro da empresa, né? O cliente deu baixa na nota fiscal, que eu acho que é outro módulo, certo. vocês têm que fazer a baixa na empresa, entrar esse dinheiro no fluxo de caixa, ou seja, essa coordenação, compras, estoque, né, logística, Uhum, financeiro, para que esse fluxo de valor funcione da melhor forma possível. Se você não tem uma robustez, né, um ERP sim. bastante robusto, isso, além de desamarrado, que era o que deveria estar, né, antigamente. Tem muita gente que Exato. acaba improvisando, né? Ali põe uma planilha, lá põe outro software, ali põe não sei o quê, Uhum. e fica aquele Frankenstein mais ou menos montado lá. Fora o Exato, controle, o exato. que que você poderia me dar de exemplo aí? Que pudesse me falar também alguns números aí, o que melhorou, caso vocês já tenham medido também, obviamente, alguma Certo. coisa, o que que você acha que melhorou em relação às implementações que vocês já conseguiram fazer nesse período? De cara eu já vou te falar assim que eu não vou conseguir te passar um número exato. Assim, a gente não fez Tá. medições do que eu tinha esse número X e com o sangue que eu melhorei, eu tenho esse número Y aqui. Igual você disse, assim, muito, muito bem, assim, percebido da sua parte. De fato, assim, antes a gente não tinha esse controle dos materiais, da questão dos pagamentos, porque assim, o que acontece é, como é que funciona o processo em si? O nosso cliente, ele faz a compra no início do ano de todo o material. Só que eu possuo materiais, assim, isso vai depender da escola e da instituição que possui as entregas. Então, assim, tem material que é apenas uma entrega. Eu vou lá e entrego o material o ano todo. E isso não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem do fornecedor. Mas eu tenho materiais que as entregas são semestrais, eu tenho materiais que as entregas são trimestrais. E antes, assim, eu não tinha esse controle. Eu não tinha um controle se de fato, eu realizei a segunda entrega para esse cliente. Então, quando a gente estava ali construindo o Sankhya, né, parametrizando o Sankhya, Uhum. assim que eles vieram com a ideia nativa do processo, né, do que era do Sankhya, eu fui num evento esses dias, do Sankhya, tem umas 2 semanas, era o do CFO lá do Guaraná Mineiro, e ele falando de personalizações, fala assim, ó, que não era bom a personalização, que tinha que usar o nativo do Sankhya. Aí eu tava até com os meninos lá na hora, eu ri assim, eu só balancei a cabeça, né, porque assim, até os meninos brincaram comigo, falou assim, o Marcelo ele só não trocou a logo do Sankhya, porque Implementou tudo e já faz parte, né? Já virou mascote aí já quase. Exatamente. Por conta assim, que foi. Como o meu processo ele é um pouco diferente, ele não é uma venda, ele não é uma compra e venda direta. O cliente ele chega em mim, quer aquele produto, eu emito a nota, entrego para ele. Ele é um pouco diferente nisso. E aí o que acontece é, como eu tenho esse controle das entregas durante o ano, foi o que a gente implementou aqui. Então teve essa questão, né, primeiro da parte do estoque, da parte da formação do kit, ou seja, eu vendo um produto composto por vários outros produtos. E aí, como que ficou a construção dentro do sistema? Que foi uma forma diferente, assim, né? Tanto é que eu Né? tenho os consultores que atuam aqui na empresa, tem que ser basicamente eles, porque eles que dominam mais sobre o processo aqui, né? O programa em si. E como é que funciona? Então, eu tenho um produto pai, a gente chama ele de produto pai. Desse produto pai, eu divido ele de acordo com as entregas que eu tenho que fazer.
se é uma entrega, 2 entregas, 3 entregas. E aí dentro dessas entregas, assim, as remessas, a gente fala, né, eu coloco de fato o produto, né, o livre em si, dentro dela, para eu controlar tanto o estoque quanto controlar as remessas. E o que que isso é interessante? De forma nativa, eu tinha que, explicando o processo para você entender o que que eu fui mudando, assim. Sim. Eu tenho um e-commerce, né, que é a minha plataforma que os pais dos meus clientes acessam. Vem da plataforma e cai no Sunker. Se eu seguisse Ok. o processo natural do Sunker, a forma nativa dele, eu teria muito trabalho, porque como eu tenho um fluxo muito alto durante o período curto do ano, o meu pessoal teria que, enfim, confirmar pedido, faturar pedido, enfim. Então, uma das coisas que, assim, quando eles começaram a me apresentar, ó, vai ser assim, temos que parar por aí, que desse jeito não vai funcionar. Eu vou demandar muito pessoal, às vezes eu pode esquecer. Então, uma das personalizações que foi no início foi da confirmação e do faturamento automático desses pedidos. Tá. Então já começamos aí com uma diferenciação, porque o pedido para mim ele já vem pago, né? Quando ele cai dentro do sangue, ele já vem pago. E aí eu precisava confirmar, então, enfim, ele já confirma automático e já fatura automático. Isso é feito já a movimentação lá para o financeiro, né? De acordo com a forma de pagamento, enfim, boleto, Uhum. 12 vezes, 6 vezes, enfim. E aí segue o fluxo normal. Mas a questão da entrada, da compra, né, igual você tinha falado, ela é controlada de acordo com os pedidos que a gente vai lançando. E aí a gente também faz as provisões para durante o ano. Ou seja, porque durante o ano eu vou ter que fazer ali 2 ou 3 compras a mais, dependendo da configuração do material. Para terminar de montar as remessas, né? Que ainda vão Exatamente. ser enviadas Exatamente. no futuro. Aham. Exatamente, perfeito. Né? Então, Uhum. assim, isso hoje para mim eu tenho total controle assim do meu processo do pedido, porque antes era tudo feito de forma manual. Então, hoje assim, eu tenho toda uma rastreabilidade do meu pedido dentro da empresa. Se ele tem 2, 3 ou 4 remessas, sabe? Mas hoje Aham. eu tenho um documento que é a separação de pedidos, né, onde fala só, tenho esses pedidos, eu tenho esses produtos, o pessoal consegue até o estoque e trazer para a bancada de expedição. Tá. Né? E aí, o que eu fiz de diferente também? Que aí Uhum. são as personalizações, né? Que a conferência ela seja restritiva, ao ponto assim, ó, só vou conseguir emitir a nota quando realmente eu fazer a conferência dos materiais, né? Através da etiqueta. Então, ou seja, cada material meu hoje é etiquetado. Tudo com código de Fato barra. esse que não. Tudo com código de barra. Isso, Excelente. fato esse que não acontecia antes. É. Era de forma Ah, manual. Era assim, antes como é que funcionava? Eu tinha a já nota, me dá até arrepio de com essa tentar nota lembrar como é que era. exatamente, exatamente isso aí. Então, como eu falo assim, era totalmente de forma manual. O pessoal pegava essas notas que eu tinha que fazer o envio, ia na prateleira, pegava os produtos lá. Então, assim, às vezes ele podia pegar produto errado, colocava naquela nota, colocava uma liguinha e colocava pro pessoal, enfim, fazer a conferência e seguir. Às vezes o que acontecia? A pessoa olhava, não olhava a quantidade, era para ter ido 2, aí enviou apenas um, É. era para ter ido mais um material e não foi, então isso tinha erros até de Ah, pós-venda, porque chegava errado, o cliente tinha que vir, era um retrabalho, um custo a mais de enviar produto. Então com isso eu falei assim, não, agora com o Sank eu quero tudo padronizado, tudo assim, o mais assegurado possível. Lógico, eu posso ter erro, porque querendo ou não ainda tem a interferência do homem ali, né, assim, na hora sim, sim. de colar uma etiqueta, às vezes na hora de colocar uma caixa, mas a minha ideia era tentar reduzir ao máximo. Então assim, hoje, cada material, cada remessa, né, o Givandro, a gente tem uma etiqueta, né, essa etiqueta ela é colada no material, e aí o pessoal faz o recolhimento desse material, é feito o processo realmente de bipagem, né, a gente tem os leitores de código de barra lá embaixo, então ela vai, vou expedir esse pedido aqui. Então ela abre o pedido e ele fica lá guardando que seja bipado um exemplo, se tiver 2 produtos, que seja bipado os 2 produtos. Então ela bipa um produto e bipa o E só segundo. fecha se tiver tudo fechado, se tiver tudo bipado, né? Isso, exatamente. Se eu tenho um produto, mas eu tenho uma quantidade de 2, eu tenho que bipar ele 2 vezes. Ou seja, eu tenho que mostrar que de fato aquela conferência do material aconteceu. Não só no caso quando eu tenho 2 produtos diferentes. Entende? Uhum. Então, com isso, ele mostra para mim, ó, conferência finalizada, e fica lá em verdinho. Aí o meu operador lá apenas clica finalizar a conferência. Muito rápido, né? Muito rápido, exato. Apenas com um clique. Eu só tenho que clicar aqui Sim, para claro. finalizar a conferência. De forma automática já sai a mini dump, aquela etiqueta que vai ali na fora da Sim, sim. caixa para transportador. Mas se no caso o meu parceiro ele é uma transportadora, vai sair a etiqueta, a mini dump e a nota fiscal de remessa daquela mercadoria daquele pedido. Tudo de forma automática, sem eu ter que clicar nada, só apenas finalizando a conferência. E isso acontece para todas as remessas que vão durante o ano. Então a segunda, a terceira, a quarta, e aí depois lá no final eu tenho mais um processo que é um processo de bipagem final, ou seja, ele foi expedido e saiu da minha empresa. Uhum. Pelo que você está me Uhum. dizendo aí, ó, melhorou retrabalhos, né? Que muito provavelmente
erros Sim, de possíveis envios errados na remessa, enfim, deve ter reduzido quase a zero, sim, né? Zero, porque você não erra na hora da bipagem, exato. Na hora da o conferência sistema do material. acusa Uhum, automaticamente. Com certeza deve ter melhorado muito a produtividade das pessoas. E quando melhora a produtividade das pessoas, quando tem algo físico, né? Principalmente as pessoas trabalham em pé, bipando, levando uhum, caixas e colocando dentro do caminhão, mesmo com equipamentos tipo, sei lá, carrinhos ou um equipamento elétrico, enfim, certo. melhora a ergonomia, né, o posicionamento das pessoas até para fazer as coisas, porque você usa código de barra, aumenta a Sim. velocidade. Os colaboradores comentam alguma coisa ou deu também para vocês sentirem, mesmo que talvez vocês não tenham medido exatamente os números? É esse tipo de melhoria que eu estou citando aí? Dá para Total. ver isso na prática? Dá, total, total. Assim, ainda mais eu que fui o líder do projeto do Sank, né? Aham. Eu penso muito assim, eu acho que eu não posso chegar e impor algo, né? Falar assim, é desse jeito, Uhum. né? Lógico que eu, como líder, eu tenho que tomar a decisão, mas eu entendo que a melhor informação que tem é do pessoal que de fato está utilizando lá no Claro. final. Então, assim, a minha conversa aqui com eles é até que, assim, que diário. Eu falo, ó, como é que tá o Sank, o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode melhorar. Quando a gente estava implementando o Sank, eu falava, ó, vai ser assim, tô pensando que vai ser desse jeito, né? Já ia avisando o pessoal. Aí alguns ficavam assim, né? Sempre com aquele medo, né? Aquele, assim, um preconceito com relação Ah, medo da ao novo. mudança, né? Ah, Exatamente, a mudança, medo da mudança, perfeito. Eles ficavam apreensivos, porque eu só ficava falando, mas de fato eles queriam ver na prática, né? ah. E na hora que Será assim, que que horas. tá bom demais para ser verdade? Exatamente, exatamente isso aí. Então aí acabou que, a hora que eles viram o processo, assim, o meu chefe lá da expedição, ele falou assim, nossa, não tô acreditando que é isso. Ele falou assim, outra realidade, eu falei assim, outra realidade. Então, de fato, você vê assim, a vontade de utilizar o programa, comparado com o RP antigo que a gente tinha, o Sunker tem um front-end ali muito mais Amigável, né? tangível, amigável, exato, perfeito, a Sim, palavra é essa, mais amigável do que o antigo, é mais prático também nessa questão da tá. conferência, igual, porque a minha ideia foi, eu quero tentar diminuir o mínimo erro. O legal dessa parte aí deve ser, né? Obviamente, quando você Uhum, implementa um RP, você tem, na maioria das vezes, várias melhorias para se fazer, mas é a flexibilidade que se tem do próprio RP. Então, a exato. Sunker acabou te mostrando que, tanto através Uhum, dos consultores deles, né, das pessoas que te deram apoio sim, tecnicamente aí, mas o próprio RP tem essa flexibilidade de ajustar para o seu e para N outros tipos de business, né, de perfeito. modelos de negócio. Então, Aham, é isso que vale a pena, né? Para você falar as suas necessidades, o que que você consegue melhorar, o cara vem, melhora, aham, otimiza. É bom para o Sunker também, porque a otimização que eles fizerem para você pode ser que sirva para N outros clientes. Então, é algo que é uma moeda ganha-ganha, eterna, né? Sempre, né? exatamente. E no final, eu tava até conversando com o GR, né, que é o Felipe Buzo, ele falou assim, não, Marcelo, assim, o pessoal tem hora que nem acredita o que que você fez dentro do Sanker, assim, como que você organizou os processos aí dentro do Sanker, e hoje aí ele utilizou essas ideias que eu tive para poder passar para os outros clientes falaram assim, nossa, eu também quero isso, eu não sabia que Claro, dava para claro. fazer isso, É né? ótimo. Exato, então foi igual você comentou, então toda essa parte de processo da formação dos materiais, desse processo de conferência, dessa integração que eu tenho com os Correios também. Eu comentei com você que eu fiz essa integração com os Correios. Se não me engano, acho que eu fui a primeira empresa de Uberlândia a fazer essa integração na nova API deles. Então, quando eu finalizo ali o objeto e ele já identifica que a transportadora é correio, ele já emite automaticamente a mini dump e a etiqueta do correio. E aí já comunica Ótimo. já comunica todo o código de rastreio, Uhum. né, vai para o Sankia, isso é informado para o meu portal e envia para o meu cliente. Então, assim, fica um processo muito, muito, muito automático. Velocidade, como você disse, né? Redução do Uhum. retrabalho, com toda certeza absoluta da produtividade dos colaboradores, que é um dos maiores Sim. vilões, né? Você é o dono da empresa, é o líder aí, né, com a sua família puxando o Uhum. business. A produtividade ainda é, né, vilão, né? Porque o colaborador precisa ser muito bem treinado. Então, Sim. essas demandas que o mercado tem fazem com que o colaborador automaticamente, né, principalmente se ele não for daquela área, né, não tiver estudado para aquilo, tem uma baixa produtividade. Então ele vai precisar entrar ali e ainda vai levar um tempo para ele atingir um nível de 80, 85% da produtividade que ele deveria estar atingido o tempo todo na função dele. Até porque ninguém vai trabalhar em 90% a mais, igual o Charlie Chaplin Uhum. lá, né? Isso é mais difícil. Produtividade é um vilão grande, né? Ela vai fazer com que você invista mais dinheiro, né? Porque se o Sim. colaborador tem baixa produtividade, você tem que contratar mais gente. E quando você põe um RP, te garanta, né, essa velocidade,
transparência, aumento de Uhum. produtividade, e melhora tanta coisa que, além de Sim, gostar de trabalhar, né? sim, sim. E a satisfação do colaborador em ter que, pô, eu tô aqui clicando 10 vezes, Uhum. aí ele fica pé da vida com um computador, na verdade, Exatamente. mas era com software, aí Uhum. deu errado, aí vem um chefe dele e chama atenção, e assim, é Porque ruim tá para todo mundo, demorando, né? né? Implementar algo assim é sensacional. Vocês produzem algo também na Proséculo? Não, Por conta de usarem o módulo de planejamento da produção, ou vocês utilizam o módulo de planejamento da produção específico para alguma coisa da parte de distribuição interna aí? não, a gente não produz, a gente apenas realmente faz a distribuição mesmo, de fato. Manuseio e distribuição. Isso, Tá, então deve exatamente. ser para casar o estoque interno, fazer essa Isso, remessa chegar correta e depois logística isso, funcionar, ou seja, exatamente, distribuir corretamente. exatamente. A logística é sua ou a logística é 100% Não, cem por terceirizada? cento terceirizado. Isso, 100% terceirizado. Tá, O que acontece é que na hora da entrada, entenda que eu recebo aquele material, eu tenho um fornecedor, e daquele fornecedor eu compro, vamos dizer assim, uma quantidade grande de materiais. Só que essa quantidade, ela tem que ser alocada em lugares diferentes, né, dependendo da instituição, porque eu compro já pré-definido para cada instituição. Então eu tenho um controle meu do estoque, não só da quantidade em si, mas dos locais também. Ou seja, é a formação. Então, assim, eu compro um livro A, compro 1.000 unidades dele, só que 200 unidades é de uma escola B, uma escola C e assim vai. Então, eu tenho esse controle da entrada, né, ok. assim, não sei, talvez esse seria a ideia da sua pergunta do processo, Isso, do planejamento deve do ter processo. sido. Aham. Eu tenho esse controle da entrada dos insumos, assim posso dizer, né, para alocar eles nos lugares e também ter essa formação do kit que eu preciso para saber assim, igual você falou dos números, né? Antes eu não tinha esse controle do número Ah, assim, quantos kits eu tenho formado? Hoje, com essas informações, eu tenho ela assim, eu sei falar, eu tenho tantos kits dessa escola, tantos kits daquela, e isso o Sankia me permite ver essa formação. Ele faz o cálculo sozinho dessa formação do legal. kit. E isso eu Sim, consigo tudo ver, sabe, Giovanna? Assim, eu consigo entrar sim. numa tela, eu Que consigo legal. acompanhar a formação dos kits, Uhum. eu consigo digitar lá o produto, na verdade a escola, né? Eu digito a escola, ela aparece lá todos os produtos e eu consigo acompanhar, ó, esse aqui tá faltando 3, então eu preciso, né, pedir 3 esse aqui, preciso ver como é que tá o Sim. pedido desses produtos que faltaram. Agora eu consigo E aí depois, imaginar, agora eu enfim. consigo imaginar o porquê do módulo de programação, né, planejamento da produção. Porque uma remessa é como se Uhum, fosse um carro nas devidas proporções, óbvio, né? exato, Quando você vai fazer uma montagem de um carro, você precisa de várias peças, né? Uma exato. remessa, como tem vários produtos diferentes, de quantidades diferentes, você tem que saber Uhum, receber, casar o produto, né? Como se fosse uma linha de produção, entre exatamente. aspas, e lá na Uhum, frente sair o produto pronto, com as notas, e meio que just in time e just in sequence, ou seja, na sequência, no aham, momento certo, na hora certa, otimização da linha de produção, que na verdade a sua é né, da embalagem até exato. o produto ficar pronto, É, embalado lá, as remessas e ser despachado e para ser o enviado. cliente. Excelente. Perfeitamente. É isso aí. E, É isso aí. e o que doía antes? Se você puder me dar uns 2 ou 3 exemplos do Aham. software, do ERP, enfim, do que vocês utilizavam antes e que drasticamente mudou aí com a implementação dessa solução que a Sankia levou para vocês. Todo esse processo de entrada e saída do material, né? Uhum, Então, desde a entrada da formação, então, como eu falei, a questão da etiqueta, a questão da conferência, a questão dessas etiquetas, tanto da Minidanf quanto da nota fiscal, quanto da etiqueta do correio, porque tudo isso antes, Giovanni, era feito de forma manual, literalmente. mais Mais gente, gente, mais em perfeito. produtividade, né? Ou seja, um custo muito maior. Logicamente, né, é difícil até de mensurar, você tem que deixar, né, a implementação Aham, correr durante um tempo, mas com certeza você otimiza colaboradores que você pode utilizar, né, de uma outra forma uhum. qualificada num outro processo, enfim, isso Exato. Não, ajuda eu bastante. adianto, assim, não vou nem trazer números, mas assim, antes eu tinha em torno de 4 a 5 faturistas, ou seja, eram as pessoas que ficavam nos computadores Aham, selecionando os pedidos e fazendo o faturamento daquelas notas, gerando as notas de remessa. Sendo que hoje, assim, não existe mais essas funções. Hoje é tudo de forma automática. Ou seja, então quando eu faço aquela conferência daquele material, lá na fila aham. de conferência,
quando eu bipo ele finaliza a conferência, ele já de forma automática, ele já gera essas mini dumps e gera as notas fiscais de remessa. Aham. Então, assim, isso otimizou demais o meu Ah, processo e tirou aquele erro humano, porque antes era papel, 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 etiqueta, 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 e às vezes uma etiqueta que se perdia, uma nota fiscal que se perdia naquele muito caminho erro, de né? passar Muito muito defeito, erro, às vezes, muitas exatamente. falhas. Então, assim, isso de fato eu já te trago, assim, eu consegui melhorar e otimizar. Eu venho desse mundo do Lean, do Kaizen, da Uhum, otimização, enfim. Fiz isso muitos e muitos anos aí em países diferentes. Ao contrário do que muita gente às vezes pensa, né? A chegada de algo que é informatizado, automatizado, enfim, faz com que, quando somos donos, ou até mesmo os próprios colaboradores, que a gente otimiza uma certa linha, agora eu não tenho ninguém mais. Eu não preciso mandar essas pessoas embora, né? Pelo contrário, eu posso usar essa mesma qualificação dessas pessoas outro processo uhum, e que eu poderia, né, já estar pensando, a empresa precisa crescer. Cara, se eu conseguir otimizar, uhum, automatizar algo e né, passei de 4 para 0 colaboradores, eu não vou precisar contratar, ou seja, eu não vou precisar aumentar meu custo. Eu, com as uhum, mesmas pessoas fazendo outras coisas, eu consigo sim, economizar a contratação futura de outras pessoas. Ou seja, é bom para o empresário, é bom para o colaborador, porque vai fazer ele se mexer, tá numa área de faturista, vai para uma outra área, enfim, uhum, todo mundo ganha, né? Porque aí o sim, cara vai ter que estudar, ele vai aprender outro processo, a empresa dá outras oportunidades para a pessoa crescer em outras áreas que às vezes até o momento ali ele não tinha, uhum. enfim, todo mundo ganha Todo com mundo isso, ganha, né? de fato, assim, e isso é bom, assim, porque se a tecnologia de fato está vindo para poder, enfim, ajudar o crescimento da empresa, ou seja, tá crescendo de fato, né? Gosta disso, Ah, outros setores cresceram, outros setores aqui dentro da empresa também cresceu. A minha parte de expedição e estoque, por conta do fluxo, aumentou, eu tive que aumentar. O pessoal lá da expedição teve que aumentar para ter essas linhas de conferência lá embaixo, né? Eu tenho quatro bancadas de conferência lá embaixo, quatro bancadas de expedição. Então, preciso de pessoal lá, assim como eu preciso do pessoal também aqui em cima, no operacional do Sanca, para poder estar monitorando esses processos, né? Tá acompanhando. Então, assim, até um ponto interessante de personalização, né? Assim, eu posso dizer, foi uma tela também que o pessoal, né, pedir para eles criarem, para a gente poder acompanhar como é que foram gerados MS ou não, ou seja, para saber, ó, esse pedido aqui não foi gerado, por que, que ele não foi gerado? Né, gerar essas remessas, acompanhar, gerar nota fiscal, porque sempre pode ter algum erro ali de algum dado ou de alguma coisa, né? Então, se a gente fosse, opa, a gente precisa de algo, uma tela para poder acompanhar isso e, enfim, e tratar esses problemas que sempre vão aparecer. você consegue ter muito mais na mão, né? Algum tipo de dashboard, algum tipo de resultado para ver Sim. problema rápido, né? Porque fazer gestão inclusive, visual, né? Que nós aqui no Brasil até usamos pouco, porque não é muito da nossa cultura. Mas mesmo Uhum, com o sistema informatizado, você consegue, com as telas corretas, com os dashboards corretos, ter as análises, né? Seja gráfico, seja né, uma tabela onde te mostra sim. quantidades, faltantes ou não, erros, Uhum, enfim, para primeiro dar transparência para o processo, segundo, as otimizações que você quer fazer de forma rápida, né? Ou seja, tomar uma decisão rápida, porque você não quer que erre e aí que vai para o caminhão e aí uhum. depois tem o retrabalho de voltar, reclamação do cliente, insatisfação, e fazer com que os números estejam na mão para que você saiba exatamente o que fazer até para crescer a empresa, né? Gestão. Sim, o RP ele não vem só para ter esse controle e essa organização do processo, mas ele também Sim. vem como uma ferramenta para te trazer os dados e você ver, ó, o que está acontecendo aqui. Antes eu tinha esses X pedidos, agora eu tenho isso, teve esse crescimento. Como a minha operação ela é muito complexa e eu trato vários clientes, então eu consigo ver cada cliente, como é que ele tá, como é que ele cresceu, como é que foi de um ano para o outro, sabe? Então esses dados são importantes até para passar um feedback para eles e ter sim, de uma forma ativa de falar assim, ó, tivemos essa variação. O que, que nós vamos ter? Quais são os planos de ação? Então, o Sim. RP, assim, o Sank é fundamental disso. E não só o Sank em si, né? Porque, além do Sank, eu adquiri também, né, o produto da Nepo, que é uma empresa do grupo Sank, parte lá também da questão do atendimento. Então, isso para mim também foi fundamental na hora da questão de eu ter o pós-venda, né, dos meus clientes entrarem em contato, Sim, com certeza. eu ter ali a questão assim, enfim, como a gente fala, né, que são os bots, né, traçar os meus atendimentos, né, saber o que foi conversado, o que não foi conversado, separar, falar assim, ó, esse atendimento é específico para para aquele setor, então eu consigo remanejar, né, e passar, falar, ó, esse setor vai tratar disso, aquele setor vai tratar daquilo. Além do sangue, tive também a questão da NEP, que, enfim,
foi um combo ali de tecnologias que me ajudou bastante aqui no meu processo. Legal. Uma das frases que a gente usa, né, na Sank é usar Uhum, a tecnologia aí, né, a forma de transformar, né, a sociedade através dessa gestão, né? Porque, na verdade, o que a gente está sim. fazendo é melhorar a gestão da empresa, seja com o RP e com os agregados ali, para ter o Hum, resultado que a gente quer, que sim. obviamente vai refletir no resultado financeiro, né? Mas se processos que Uhum, estão no meio da pirâmide não desempenharem bem e as pessoas que estiverem neles não estiverem fazendo as coisas certas, até por conta de muito retrabalho, muita uhum, demora, muitos desperdícios, vamos chamar uhum, assim, o dinheiro não vem, né? Eu gasto muito, eu atraso muito, eu tenho muita reclamação, eu perco o mercado, concorrente exato. toma a frente, e aí a gente não consegue se Não desenvolver. consegue. Então, um sistema que você consiga ter essa cadeia de valor, tanto mapeada quanto, né, Uhum, conectada, é de suma importância para o sucesso. Se com você tivesse que certeza. me dizer aí uma possível recomendação, se você tivesse que falar da Sankia para um amigo que está Uhum. conhecendo ou para uma pessoa que você conheceu agora, aí o que, que você falaria, que te ajudou e como é que você poderia recomendar a Sankia aí para alguém que não Que não conhece e conhece. que provavelmente poderia ouvir de você algo que é da sua experiência, né? Legal, perfeito. Olha, o que eu posso dizer assim, eu acho que para aquelas empresas e pessoas que estão procurando de fato, né, de fato ter essas informações, igual a gente comentou, ter as informações do processo, ter o controle do processo, otimizar o seu processo. Eu acho que assim, a Sank é a ferramenta, é imprescindível você ter ela. Tendo assim, que vai ser uma mudança dolorosa. Até encontrei um dos donos, né, do Calixto, e ele não, sempre a mudança ela traz um desconforto, né? Isso é fato, mas assim, não deu um passo para trás, assim, realmente pula de sim, de cabeça, porque hoje assim, o que eu posso falar é o Sanka assim, me ajudou demais, sou total agradecido, e não só pela ferramenta em si, também assim, eu falo até pela cultura da empresa, as pessoas, o contato que eu tive, os gestores aqui, os consultores aqui dentro da minha empresa, assim, a gente virou assim, como uma família mesmo, sabe? Então, assim, total, eu acho que se realmente a pessoa tenha vontade e tá crescendo, precisa do sangue. Uma das coisas que eu sempre digo, né, para pequenas, médias empresas que eu presto mentoria consultiva, Uhum, e antes, né, com as grandes que eu trabalhava anteriormente, hoje em dia, né, pelo fato da gente usar muito esse aparelhinho aqui e tudo está muito exposto e ser muito rápido, muito veloz, cada vez mais a gente precisa de bons parceiros, né? Quando você encontra uma empresa que tem várias soluções e que uhum, consegue, até culturalmente, né, entender a sua cultura empresarial, se adaptar, né, exato. ser literalmente um bom Uhum, parceiro, né? Todo mundo tem a ganhar, né? Ela está entregando um RP para você, você tem a solução, você usa essa solução, né? E tem os uhum, resultados potencializados daquilo que você planejou lá no seu planejamento estratégico, enfim, né, nas exato. metas que você colocou, fica muito mais fácil e rápido alcançar os resultados da empresa do que você ficar, Uhum. né, amarrado ali com coisas que às vezes vão demorar Com muito planilha, mais tempo, né? E aí você fica é, perdendo tempo seu e de todo o seu time, enfim, da uhum, empresa inteira, para tentar achar uma solução que às vezes, né, é de peso, né, sim, numa empresa robusta, pode te dar muito mais exatamente. rápido. Então, Eu falo assim, não tenho excelente. medo, assim, às vezes tem essa questão de, às vezes vai ser uma coisa complexa, às vezes, não, é assim, é super tranquilo, eu falo assim, que é uma questão de costume. É igual andar de bicicleta, a bicicleta é difícil, você Ah, vai cair e tal, mas depois, quando você aprende, cara, vira uma maravilha. Para mim foi super válido, foi aquela questão, ó, não somos engessados, vamos fazer do jeito que você gostaria que fosse feito. Então, sim, excelente. eu falo assim, as personalizações, os meninos brincam que eu sou o rei das personalizações. Isso pra mim é super válido, sabe? Porque eu gosto assim, eu tenho essa ideia, quero utilizar e o RP não fica naquela. Não dá pra fazer, você tem que fazer desse jeito e tem que e é empurrado, né? Então assim, Sim. eu acho totalmente assim Tem em essa casa. total flexibilidade, né? Exatamente. Então é totalmente flexível. Perfeito. Excelente. Te agradeço aí pela entrevista. Muito Imagina. obrigado por participar da nossa sala do cliente aí, compartilhando os seus resultados. Quem sabe você possa voltar aqui mais uma vez aí para uma próxima fase, talvez de um Sim. outro módulo, alguma coisa assim, para trazer para a gente outros Uhum. resultados assim
que eventualmente, com certeza, vão fazer com que atinjam aí os resultados que vocês Sim, estão sim. querendo. Muito Que obrigado isso, eu que mesmo. agradeço. É Não, um prazer tê-lo aqui. imagina, eu que agradeço aí pelo convite. Precisando da gente também aí. E com certeza vamos voltar sim. A hora que eu tiver aí com mais alguns anos, realmente tiver uns dados, assim, de fato, né? Eu tinha esse dado, tem aquele outro dado, e a gente consegue comparar. Mas assim, eu acho que talvez o dado mais importante é a questão do humano e do processo. Hoje eu sinto assim que a empresa ela flui muito melhor do que era antes, né, assim, com muito mais confiança, né, com muito mais robustez, assim. Então e o Sank foi o que trouxe isso aí. Excelente ouvir, excelente compartilhar essa experiência e que Deus nos abençoe, né? Que vocês continuem crescendo aí na empresa, Obrigado. com a Sankia, com toda a solução e É isso tendo aí. cada vez mais resultados aí. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Sala do Cliente. Se você ainda não conhece os episódios anteriores, clica aí na playlist para ficar por dentro de tudo. Você por nos acompanhar. Gratidão, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.